Cumprida a primeira parte das normas de luto, o nosso amigo foi sepultado junto de seus pais, em túmulo familiar, no fim do jardim. Um momento, intervim de novo, Lázaro foi enterrado aqui, na sua própria casa. Sim, no sepulcro dos seus maiores. Ainda que a minha pergunta pudesse parecer de pouco interesse, encerrava para mim um indiscutível valor. Segundo todos os textos bíblicos por mim consultados antes da Operação Cavalo de Troia, o sepulcro de Lázaro fora localizado pelos comentaristas fora da aldeia e, concretamente, na encosta oriental do Monte das Oliveiras. Na manhã seguinte, a irmã mais velha de Lázaro, a pedido meu, me conduziria à gruta natural que se abria ao pé de um penhasco de 10 metros de altura, a pouco mais de 400 metros das traseiras da casa e ao fundo do frondoso jardim que a herdade formava. Aquela verificação desfez as minhas dúvidas, fortalecendo a minha primeira impressão sobre a desafogada situação econômica da família, que herdara de seus pais amplas zonas de vinhedos e de olivais. O fato indiscutível de dispor até de sepulcro familiar dentro do recinto de sua casa, falava, só por si, da riqueza dos irmãos. Em que dia foi sepultado Lázaro? Na quinta-feira, 9 de março, pela manhã. Ao passarem os 3 dias estabelecidos pela lei, a família e amigos depositamos os restos mortais de Lázaro num dos leitos de pedra escavados na gruta e fechamos a abertura com a laje. Os que me esclareciam referiram-se depois à difícil situação que atravessavam as irmãs do falecido. Apesar dos numerosos amigos e parentes que tinham vindo consolá-las, Maria e a senhora encontravam-se mergulhadas numa dor profunda. Alguma coisa, no entanto, as diferenciava. Enquanto Maria parecia ter perdido toda a esperança, Marta continuou aferrada à sua ideia. O mestre tinha de aparecer, de um momento para o outro. E, embora não soubesse muito bem o que o rabi podia fazer por aquela altura, com o irmão morto e amortalhado, a senhora viveu os quase 4 dias que se seguiram com fervoroso desejo de ver aparecer Jesus. A sua fé no mestre era tal que, naquela mesma manhã de quinta-feira, quando o túmulo foi fechado, pediu a uma vizinha de Betânia que se pusesse no alto de uma colina, a leste da aldeia, com o fim de vigiar o caminho que vai dar a Jericó e pelo qual teria de chegar o rabi de Galileia. Poucas horas depois, a jovem entrou na casa de Lázaro avisando Marta, em segredo, da iminente chegada de Cristo e dos seus discípulos. Pouco depois do meio-dia, a senhora foi ao encontro do Nazareno no alto da colina. Marta, ao ver Jesus, lançou-se a seus pés, exprimindo a sua mágoa, ao mesmo tempo que exclamava entre grandes gritos: Mestre, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus inclinou-se então e depois de a levantar disse-lhe: Tenha fé e teu irmão ressuscitará. E Marta, que não se atrevera a criticar a aparentemente incompreensível atuação do mestre, respondeu: Sei que ressuscitará na ressurreição do último dia, mas agora acredito que nosso Pai te dará quanto lhe peças. O rabi pousou as mãos nos ombros da mulher e, olhando-a fixamente nos olhos, disse-lhe: Eu sou a ressurreição e a vida. As lágrimas continuavam a correr pela face da irmã de Lázaro e Jesus prosseguiu: Aquele que creia em mim viverá, mesmo que tenha morrido. Em verdade te digo que quem viva acreditando em mim, nunca morrerá realmente. Marta, acreditas nisto? A mulher fez com a cabeça um aceno afirmativo e, depois de enxugar os olhos, acrescentou: Sim, há muito tempo que acredito que és o libertador, o Filho de Deus vivo, o que tem de vir a este mundo. Os companheiros de Lázaro continuaram o seu relato, expondo a estranheza do mestre por não ver Maria junto de sua irmã. A senhora, que recuperara já o seu comportamento habitual, explicou a Jesus o profundo e doloroso trance que Maria atravessava. E o Nazareno pediu-lhe que a fosse avisar. Marta entrou novamente em casa e, chamando sua irmã de parte, deu-lhe a notícia da chegada do mestre. Os meus interlocutores deviam ter notado a estranheza que eu demonstrava perante esta atitude da irmã mais velha de Lázaro, antecipando-se aos meus pensamentos, esclareceram. Entre as numerosas pessoas que tinham acorrido a esta casa, contavam-se alguns inimigos de Jesus.
Marta, procurando evitar qualquer incidente, considerou oportuno não falar em público da recente chegada a Betânia do Rabi. Mais ainda, a sua intenção foi permanecer em casa com os amigos e familiares, enquanto Maria corria à procura de Jesus. Mas a impetuosa saída da irmã mais nova alarmou os presentes, que a seguiram, pensando que Maria se dirigia ao túmulo do seu irmão. Quando Maria chegou junto do mestre, igualmente se lançou a seus pés, exclamando: "Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." O grupo, ao ver Jesus com as duas irmãs, permaneceu a uma prudente distância. Naqueles momentos, enquanto o Rabi as consolava, muitos dos amigos e parentes recomeçaram as suas lamentações e gemidos. O sol começara já a cair para o oeste quando Jesus perguntou a Marta e a Maria: "Onde está?" A senhora respondeu-lhe: "Vem e verás." E as irmãs conduziram-no para a herdade, atravessando o jardim. Quando estavam em frente do grande penhasco, Marta indicou-lhe a laje que encerrava o sepulcro familiar, enquanto Maria, em nova crise de lágrimas, se ajoelhava aos pés do Galileu, soluçando e enterrando o rosto na terra. Fez-se um grande silêncio, e os que estávamos perto do Rabi vimos como os seus olhos se enchiam de lágrimas, que lhe corriam pela face. Um dos amigos de Jesus, ao vê-lo chorar, exclamou: "Vede como lhe queria." Aquele que abriu os olhos aos cegos, não poderia impedir que este homem morresse. Mas outros dos ali reunidos, implacáveis detratores do mestre, aproveitaram aquela oportunidade para ridicularizar Jesus, dizendo: "Se tinha então alta estima a este homem, por que não salvou o seu amigo? De que serve curar estranhos na Galileia se não pode salvar os que ama?" Jesus, no entanto, permaneceu em silêncio. Então, levantando Maria, estreitou-a entre os braços, aliviando a sua aflição. "Que hora era?" perguntei. Faltava muito pouco para a 9. Naquele momento, o Rabi, dirigindo-se a alguns dos seus discípulos, ordenou-lhes: "Levantai a pedra." Mas Marta, avançando para o mestre, perguntou-lhe: "Devemos mover a pedra de lado?" Interroguei os amigos de Lázaro sobre o significado daquela pergunta da senhora. Sinceramente, não conseguia compreender. Que quisera ela dizer? Marta, tal como os que ali estavam presentes explicaram-me, ela pensou que Jesus desejava ver Lázaro pela última vez. Ainda que todos acreditássemos na ressurreição dos mortos, ninguém, nem sequer Marta, imaginou quais eram, na verdade, as verdadeiras intenções do Rabi. Por isso, a senhora acreditou que seria suficiente retirar parcialmente a lousa. Desta forma, o mestre teria podido inclinar-se para a sepultura e contemplar o cadáver do seu amigo. A irmã mais velha de Lázaro, no entanto, tentou persuadir Jesus, dizendo-lhe: "Meu irmão morreu já há 4 dias, a decomposição do corpo principiou." Os 5 homens que se preparavam para deslocar a pedra olharam Marta, sem saberem que fazer. Mas Jesus, que se colocara na frente deles, e no tom que não dava lugar a dúvidas, censurou a lógica insinuação da senhora. "Não lhes afirmei desde o princípio que esta doença não é mortal? Não vim cumprir a minha promessa? E depois de vos ter visto, não disse que, se acreditasseis, veríeis a glória de Deus? Por que duvidais? De quanto tempo necessitais para crer e obedecer?" Marta olhou fixamente para o mestre, num dos seus típicos impulsos, animou os apóstolos e vizinhos de Betânia, que se tinham oferecido para empurrar a pedra, a que abrissem a caverna. O pesado silêncio foi rasgado com o gemido da lousa circular ao roçar pela rocha e pelos entrecortados gritos de encorajamento que proferiam os voluntários, no seu esforço em afastar para o lado pesado o obstáculo. A 4ª ou 5ª tentativa, a boca do túmulo ficou a descoberto. O nosso Rabi levantou então os olhos para o azul daquele entardecer e exclamou, de forma a que todos pudéssemos ouvi-lo: "Pai, agradeço-te que tenhas ouvido a minha súplica. Sei que sempre me escutas, mas, por causa dos que estão junto de mim, falo contigo para que acreditem que me enviaste ao mundo e saibam que intervens comigo no ato que nos preparamos para realizar."
E, logo a seguir, pondo o joelho esquerdo em terra e assomando-se à galeria que conduz à câmara funerária, gritou com força: Lázaro! Aproxima-te de mim! O eco ressoou no interior da caverna, enquanto as 40 ou 50 pessoas que ali estavam sentiam um calafrio. Alguns mais próximos do mestre meteram-se no túmulo e distinguiram, na penumbra do fosso, a forma de Lázaro, fortemente envolvido em faixas de linho branco e repousando no nicho inferior direito do sepulcro. Maria, assustada, abraçou-se à sua irmã. Nunca um silêncio foi tão dramático. Durante um breve espaço de tempo, todos suspendemos a respiração. Embora muitos de nós tivéssemos sido testemunhas de outros prodígios do Rabi, a palpável e crua realidade daqueles 4 dias de enterramento fazia-nos duvidar. Que ia acontecer? Aquele insólito silêncio propagara-se até aos arredores. As primeiras e familiares andorinhas tinham desaparecido do céu e até o forte vento, tão próprio desta época, serenara inexplicavelmente. De repente, o mestre deu um passo atrás. Pelas escadas que conduziam à boca da caverna apareceu um vulto. Maria lançou um grito dilacerante e caiu, desmaiada. Instintivamente, todos recuamos. Um homem coberto por um lençol lutava para sair. Mas as mãos e os pés estavam presos com as faixas, e isto dificultava-lhe a marcha. Da surpresa passou-se ao terror e a maioria dos homens e mulheres fugiram pelo jardim, entre gritos e quedas. Era Lázaro. Com muita dificuldade, apoiando-se nos cotovelos e nas mãos, aquele vulto foi se arrastando pelas úmidas escadas de pedra, até chegar aos últimos degraus. Aliás, se deteve, ofegante, enquanto um suor frio nos escorria pelo rosto.